Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a Marcelo, né, a Peti, agradecer a Carlinhos, que está ali, ao AB, presidente da CAT, agradecer a Toninho, não estou vendo o Toninho aqui, da Senaprete, e parabenizar pelo evento, né, um evento de alto nível, muitas palestras excelentes, que a gente... E hoje, nossa mesa também é brilhantando aqui, ó, 3 jovens advogadas, né, e aí muito experientes, né, doutora Ana, doutora Lisiane, doutora Maria Eduarda, estão aí para falar dessa mesa, né, a mesa 5, que são assuntos tratados na terceira sessão do CARF, né? E vamos trazer temas atuais. Temos aí o repetitivo, né, do STJ 1293, sobre prescrição intercorrente nos processos administrativos, julgado há pouco, né, e como isso vai ser no CARF, né, como é que o CARF vai, a partir de agora, trazer, né, fazer os seus julgamentos. E a doutora Maria Eduarda, que vai trazer para nós o danado do PIS e COFINS, né? Subvenção para investimento, o doutor Alexandre Evaristo falou mais cedo, ela vai trazer sobre a ótica do PIS e da COFINS, um PIS e COFINS tão tumultuado, né? Desde sempre. Eu acho que só não foi tumultuado lá na Lei Complementar 7 de 70, né? Mas depois disso, decreto 2445, 2449 em 89, o fim social, né, foi extinto, depois criação da COFINS, 9718, né, Lei 10637, 10833, insumos, subvenção para investimento, tese do século, né? E aí vamos trazer um pouquinho para o pessoal essa questão da subvenção para investimento. E aí passo já a palavra para a doutora Ana, né, começar os trabalhos aqui da nossa mesa. Obrigada, doutor Fábio. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas Lisiane, minha colega no CARF, Maria Eduarda, que já foi do CARF, né? Inclusive, já peguei muitos processos aí julgados por você, inclusive. Queria agradecer a Ana Cláudia, nossa presidente da CONCARF, por ter trazido o projeto aqui para a minha terra. É bom demais jogar em casa, né? A gente já viajou tanto para dar palestra em outros lugares, quando a gente está em casa, a gente se sente mais à vontade. Queria agradecer também a Marcelo, a gente sempre se encontra remotamente nos eventos, mas a gente quase nunca se encontra aqui em Recife, os desencontros, né? A gente sempre vive nos aeroportos da vida. O colega Carlos, presidente da comissão, também muito obrigada, doutor Carlos. E a todos vocês que estão presentes hoje numa chuva dessa de Recife, quem é de fora não sabe que Recife é assim, mas... Só de vocês estarem aqui, a gente está muito agradecido pela presença de todos. Eu vou ficar em pé um pouquinho, eu não sei falar sentada, então eu prefiro ficar em pé. Hoje o meu desafio é falar com vocês sobre um tema complicadinho, que é a prescrição intercorrente aduaneira. Eu vou dividir esse tema com a minha colega Lisiane, que é uma sumidade aí no direito aduaneiro, e falar dos desafios que é essa tese, né? Os desafios dentro do CARF, fora do CARF, e o motivo pelo qual o STJ tomou para si essa decisão, esse tema, que eu particularmente fico triste da gente não ter decidido isso dentro do órgão, por conta da especialidade do CARF, né? Sobretudo nas matérias aduaneiras. Para quem não sabe, ano passado, o CARF criou, dentro da terceira sessão, 2 turmas especializadas em aduana, diante da quantidade de processos, da complexidade dos processos. Antes, a terceira sessão, responsável por julgar PIS, COFINS, IPI, IOF, que vocês já estão acostumados, distribuía os processos das multas aduaneiras e das questões aduaneiras reflexas dentro da própria terceira sessão. Mas a gente tinha um grande desafio, porque muitos conselheiros não tinham afinidade com a matéria, e isso gerava grandes problemas de técnica quando o julgamento ia acontecer. Não porque os conselheiros não fossem técnicos, o colega Ivo falou anteriormente que muitos não sabem como a qualidade dos conselheiros é boa, e eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo colegas defendendo o órgão, porque só a gente que está lá dentro sabe, e quem utiliza o Tribunal Administrativo sabe do poder do tribunal,
da qualidade técnica e da diferença dos julgamentos do judiciário, que não é tão técnico e tão profundo em determinadas matérias. Não obstante ser tribunais tão bons quanto, acho que a especialidade do CARF ela traz um aprofundamento na matéria e traz uma justiça social para a avaliação dos casos. E aí o CARF, ano passado, criou 2 turmas aduaneiras, e eu sou julgadora de uma delas. E um dos temas que a gente vem discutindo há alguns bons anos no CARF é a súmula 11 do CARF. A súmula 11 diz que é vedada a aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos. Leia-se qualquer processo administrativo. Alguns anos atrás, inicia-se uma discussão no órgão sobre a matéria aduaneira propriamente dita. Alguns defendem a tese de que multas aduaneiras não são créditos tributários, não derivam do crédito tributário, justamente porque o aduaneiro ele é tão especializado, é um ramo tão especializado que acaba tendo vida própria. E, nesse aspecto, eu concordo. De fato, tem essa vida própria. Não à toa, o meu doutorado é em comércio internacional para discutir aduana, e não especificamente em tributário. Por quê? Porque o aduaneiro ele tem princípios próprios que criam essa autonomia do direito, como, por exemplo, o princípio do interesse nacional, que faz com que haja esse controle alfandegário das mercadorias que entram e saem do país. Mas existe um princípio muito peculiar, que eu acho que é aquele que dá a característica muito própria do aduaneiro, que é o princípio da integração global, que é justamente o princípio que fala assim, o interesse da gente é fazer a fiscalização alfandegária. Mas mais importante que isso é a gente manter as relações comerciais de maneira global e garantir essa integração econômica entre os países e, obviamente, atingir uma determinação de paz econômica. E isso é a grande diferença. Com a questão da súmula 11 no CARF, ficava praticamente impossível a gente discutir de maneira mais aprofundada a aplicação da prescrição intercorrente quando a gente estava diante de multas essencialmente aduaneiras. Ana, é qualquer multa relacionada à aduana, classificação fiscal, interposição fraudulenta. Não, não é qualquer multa. Nesse caso, a gente está falando especificamente daquelas multas que derivam essencialmente do controle alfandegário. Por exemplo, prestação de informação a destempo. E eu diria mais, eu diria até que essa tese de prescrição intercorrente, ela nasceu por conta da discussão da prestação da informação a destempo. Ou seja, foi lavrado um auto de infração por conta de erro na classificação fiscal. Aplica-se a prescrição intercorrente aquela do STJ, do tema 1293? Não. Por quê? Porque o STJ disse o seguinte, olha, a gente entende de fato que a matéria aduaneira ela é diferente do direito tributário. Então, a súmula 11 do CARF não pode se aplicar. E digo mais, a prescrição de 5 anos aplicada para os créditos tributários não se aplicam para a matéria aduaneira. Para a matéria aduaneira, o prazo é de 3 anos, desde que seja matéria essencialmente fiscalizatória e que não derive da imediata arrecadação tributária. A classificação fiscal, ela deriva da imediata arrecadação tributária. Então, já exclua disso aí. E é exatamente esse repetitivo que está trazendo toda essa controvérsia para dentro do CARF, o tema 1293, que, particularmente, eu nunca vi um tema repetitivo ser julgado tão rápido no STJ, fiquei particularmente impressionada, mas que bom que foi julgado, porque trouxe essa discussão para a gente, mas, no meu ver, o STJ ele perdeu a oportunidade de dizer que o direito aduaneiro ele tem uma capacidade própria e uma autonomia própria e simplesmente ele fez o equilíbrio do direito aduaneiro com o direito administrativo. Ele disse, olha, as multas administrativas não podem ser aplicadas à prescrição de 5 anos e tampouco à súmula 11 de maneira reflexa, porque se trata de matéria de direito administrativo. Na minha opinião, foi um equívoco do STJ, não é matéria de direito administrativo, e acho, inclusive, que essa ponderação do STJ pode trazer problemas futuros para os operadores do direito. Por quê? Primeira dificuldade que a gente vai ter de aplicação no CARF. Eu, particularmente, estou recebendo, nos meus processos, uma inundação de petições nos processos essencialmente aduaneiros pedindo a aplicação da prescrição. Tem que analisar o julgado do STJ, pessoal. Em primeiro lugar, o regimento interno do CARF, ele não permite que a gente afaste de pronto a súmula 11, porque o conselheiro está vinculado ao regimento interno e a gente precisa aplicar as súmulas do órgão, sob pena de perder o nosso mandato. Existe uma representação que pode ser feita ao conselheiro se ele não aplicar as súmulas.
Eu sou uma crítica ferrenha disso, porque eu acho que súmula, ela enrijece de maneira geral a análise jurídica que a gente faz do caso. E se fosse só para a gente ficar copiando e colando legislação em súmula, não precisava de julgador, podia colocar máquina para julgar, que era suficiente. Não é essa a função principal do julgador. A função principal do julgador é interpretação de norma. E interpretação de norma a gente só consegue fazer diante do caso concreto, analisando as peculiaridades do caso. Então, sou uma crítica ferrenha disso, inclusive dentro do órgão. Mas me sujeito ao regimento interno, afinal de contas, sou conselheira do órgão. Passada a segunda fase, é toda multa de matéria aduaneira oriunda da fiscalização alfandegária que vai caber a aplicação dessa prescrição intercorrente em 3 anos? Não. Por quê? Porque se essa multa ela deriva essencialmente, imediatamente, nas palavras do STJ, do objetivo de arrecadação tributária, como no caso, por exemplo, da classificação fiscal, não se aplica a prescrição intercorrente. Não obstante ser matéria aduaneira, nesse caso específico, a função principal da classificação fiscal efetivamente é a arrecadação tributária. Isso a gente não discute. Diferentemente daquela multa que a gente tem a aplicação quando você precisava prestar uma informação, precisava declarar um regime aduaneiro especial de uma certa maneira que a lei determine e não aplica, isso deriva de uma obrigação acessória. Aí caberia essa prescrição intercorrente. Mas no caso da classificação fiscal, por exemplo, não se aplica porque, e isso aqui é um entendimento meu, tá, pessoal? E aqui eu falo no máximo em nome próprio e não em nome do órgão. Falo com a competência científica acadêmica como professora que sou, mas esse tem sido o meu entendimento diante dos julgamentos que a gente já tem feito. Apesar de que, nesse momento, a gente vem sobrestando os processos, tendo em vista que a matéria ainda não transitou em julgado no STJ, e quando não há o trânsito em julgado, é necessário fazer o sobrestamento para evitar julgamentos conflitantes no futuro, porque a gente não sabe se vai haver algum tipo de modulação de efeitos. Então, todas as matérias que a gente entende que provavelmente pode ser aplicada a prescrição intercorrente, está acontecendo o sobrestamento. Existem outras matérias mais complexas, como interposição fraudulenta, cessão de nome, que essa matéria ainda não está com uma discussão pacífica no CARF, a ponto de dizer assim, olha, o CARF vai aplicar a prescrição intercorrente nesse tema, porque os conselheiros ainda estão discutindo muito, e eu também sou muito reticente ainda com a aplicação da tese, porque eu acho que a gente precisa amadurecer o tema para conseguir aplicar na prática nesses casos pontuais de interposição. Não vi ainda no CARF, nessas 2 turmas e nesse tempo em que o repetitivo foi julgado, se houve alguma aplicação da tese, mas acredito que não. Para a interposição, todos os processos foram sobrestados. Não que tenham sido muitos por conta da greve, mas, como vocês devem saber, a gente ainda está fazendo sessão extra, uma vez por mês, e nessas sessões extras a gente já está recebendo alguns processos que provavelmente poderão ter essa tese aplicada. Então, hoje é esse o desafio. Eu não vou me alongar muito na questão do CARF sobre o julgamento e sobre a aplicação da tese, porque minha colega Lisiane vai fazer isso. Mas eu queria suscitar aqui só mais um ponto, que esse é um ponto que particularmente me preocupa. Quando essa tese começou a ser levantada dentro do CARF, a gente estava discutindo só entre nós e evoluindo a interpretação. Só que aí a coisa saiu da nossa mão e foi para o STJ. Quando chegou no STJ, o STJ disse assim, isso aqui não é crédito tributário não, né? Ok, bacana, só tem um problema. A tese é ótima, todo mundo gosta de prescrição intercorrente, né? Eita, prescreveu, o auto de infração morreu. Massa. Só que a maioria das fraudes aduaneiras e das multas aduaneiras, elas têm reflexos criminais. Então, é muito comum você ver um auto de infração aduaneiro ser lavrado e a representação para fins penais ir junto. O que é que a súmula vinculante número 24 diz? Quando houver essa possibilidade de ser crime tributário, a ação penal, a representação para fins penais e a ação penal ela vai ficar suspensa até que a ação tributária, a questão da cobrança do tributo e o efetivo lançamento, ele seja feito. Só que o STJ diz que a multa aduaneira não é mais crédito tributário. Ou seja, aquela possibilidade que o contribuinte tinha de esperar a discussão tributária se findar para poder fazer a defesa criminal e, muitas vezes, conseguir evitar que o processo criminal fosse para frente em razão de ter derrubado o auto de infração, ela não vai acontecer mais. Então, vai ser muito mais comum
que as representações para fins penais elas tomem corpo e saiam na frente da questão tributária no ramo aduaneiro. Mês passado, a própria PET realizou um webinar sobre o tema. Eu fui uma das palestrantes e nós tínhamos um colega, advogado muito atuante aduaneiro, que é o professor Solon, e eu suscitei essa minha preocupação. Obviamente, eu não estou na advocacia, então eu não sei como é que está esse ponto especificamente na prática. E aí ele me disse, Ana, acho que você tem razão. O Solon atua no país todo, mas ele é do Paraná. Paraná, né? Paraná. Santa Catarina, né? Isso, Santa Catarina. Ele disse, nos últimos 2 meses eu observei um aumento considerável das representações para fins penais nos autos de infrações aduaneiros e a continuação. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente cria determinada tese tributária e altera os conceitos tributários com um enfoque de solucionar um problema e ver a criação de outros problemas serem surgidos simplesmente porque a gente não deu o cuidado devido para a matéria que deveria ter tido um olhar diferente. Por isso, no início da minha apresentação, eu falei lá atrás que me entristeceu a matéria não ter sido tratada e sido resolvida no âmbito do CARF. Porque, seguramente, se tivesse acontecido dentro do CARF, a gente que tem mais expertise dentro do aduaneiro, a gente teria visto isso anteriormente, e nós já tínhamos visto isso anteriormente, já discutíamos isso, e isso não teria acontecido. Claro, a tese da prescrição, eu não sou contra, muito pelo contrário. Um dos primeiros processos que eu julguei no CARF, quando eu entrei lá em 2020, era um processo de fim social. Eu não sabia nem o que era fim social, porque quando o tributo foi extinto, eu não era nem nascida. Então, assim, eu tive que estudar fim social. E o fato gerador desse processo, eu me lembro bem que era do início dos anos 80, algo assim. Ou seja, é um absurdo que um órgão leve quase 40 anos para julgar uma tese. Eu julguei um outro processo também, que o fato gerador era de um regime aduaneiro, um incentivo à exportação, e o fato gerador era de 1977. E a gente estava julgando agora em 2021, 2023, não me lembro mais. Acho um absurdo a súmula 11, particularmente, dizer que não se aplica a prescrição intercorrente em processos administrativos, porque, na minha opinião, isso é um reflexo da falência do Estado. É inadmissível que um processo leve 30, 40, 50 anos para ser julgado. Esse processo específico desse regime especial de exportação, eu me lembro que os colegas, inclusive os colegas fazendários, olharam para mim e disseram, a gente vai confiar no seu julgamento, porque a gente não tem acesso à legislação realmente, então eu estou confiando no que você está trazendo. E eu não achava a legislação da época, nem na internet. Eu procurei a DRJ daqui para ver se o pessoal me ajudava, para ver o que era que estava sendo dito na época, porque até o processo era escaneado de folha de papel pautado. Então, eu precisava buscar a legislação que tinha na época para conseguir julgar o processo. Então, é uma insegurança muito grande, uma insegurança jurídica muito grande para o contribuinte, obviamente. E nós julgamos o processo, claro, mas é inadmissível que isso aconteça. Então, o Estado ele reconhece que ele não tem braço para julgar dentro do prazo que deveria acontecer e ele simplesmente cria um normativo que sequer lei é, para garantir que o direito dele seja assegurado e o contribuinte que espere 40, 50 anos para ser julgado. Na minha opinião, esse é o reflexo da súmula 11. Mas, mais uma vez, repito, como conselheira, eu me submeto ao regimento interno e aplico, obviamente, a súmula. Entendo que a criação dessa tese para a prescrição aduaneira foi uma solução que se encontrou para resolver a questão da matéria que tinha uma característica própria e conseguir tirar do escopo da súmula 11 essa matéria específica relacionada aos autos de infração da aduana, mas, na minha opinião, não trouxe a solução efetivamente que a gente precisava, pelo menos não num primeiro momento. E pode até ser que eu esteja equivocada. Gostaria de estar equivocada. Mas já tive notícia de colegas que, na prática, é isso que vem realmente acontecendo. E espero que a gente possa evoluir aí com os debates no futuro. E espero que o CARF comece a rever todas as súmulas que foram criadas, sobretudo para a área aduaneira, baseadas em lead cases, que não foram julgadas por turmas especializadas, afinal de contas, as turmas especializadas foram criadas para trazer mais técnica para o processo, e não faz sentido na turma aduaneira a gente aplicar a súmula que foi criada com processos julgados por turmas não especializadas. Espero que a gente possa fazer essa revisão em algum momento. E o órgão está aqui, a CONCARF itinerante hoje está aqui, para a gente poder discutir o CARF, debater o CARF
e chamar vocês sempre para participar desses eventos, porque é ouvindo vocês que a gente consegue levar cada vez mais julgamentos de qualidade, entender qual é a dor da fazenda, qual é a dor do contribuinte. Como os outros colegas falaram aqui, o CARF ele é, de fato, essa balança entre a senha arrecadatória e os planejamentos abusivos ou as práticas abusivas, mas com muita técnica e com muita qualidade. E a gente espera que o órgão ele realmente consiga se perpetuar, mesmo após a reforma tributária e as tentativas constantes de desmerecer o cargo o órgão que a gente vem vendo nesse governo, mas reitero aqui que tenho muito orgulho de fazer parte, de dividir e de aprender tanto dentro dos colegiados, que eu já compus vários, inclusive diferentes. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Passo a palavra para a minha colega Lisiane, que vai complementar. Bom dia a todos. Muito bom, professora. Muito bem. Vamos passar logo. As perguntas vão ficar para o final. Essas reflexões que a senhora trouxe aqui foram realmente muito importantes, principalmente na continuidade do processo criminal. Vamos trazer, professora Lisiane, a senhora com a palavra agora. Bom dia, uma satisfação estar aqui. Parabenizo a PET e a CONCARF pela organização desse evento, né, e pela oportunidade de estarmos discutindo temas tão importantes. Agradeço a Ana Cláudia, né, que me fez o convite, e cumprimento aqui colegas de mesa, né, alguns que eu convivo mais, ou a Maria Eduarda, que eu não vi há algum tempo, né, Maria Eduarda? É sempre bom estar aqui. Ana Dolores, satisfação, o Fábio também, está aqui na companhia de profissionais que estão pensando, né, questões importantes de direito tributário aduaneiro, e nessa perspectiva que nós podemos discutir, podemos debater, né, porque se todo mundo concordasse não precisávamos estar aqui, mas o objetivo é o mesmo, né? É o aprimoramento do contencioso administrativo fiscal, é o aprimoramento do CARF, é uma resposta melhor e mais rápida, nesse caso da prescrição intercorrente do nosso CARF. Eu vou levantar aqui também, para ficar mais à vontade, e eu trouxe alguns slides. Bom, desafio, agora eu vou tratar do mesmo tema da minha amiga Ana Dolores, na sua terra, né, Ana? Com algumas convergências e, naturalmente, com algumas divergências, porque, senão, eu só repetiria o que ela falou. Eu estou agora na segunda sessão, mas continuo com o coração na terceira, né, e sempre conversando, né, com os meus colegas da terceira. Então, antes de estar aqui, porque eu vou trazer alguma perspectiva do CARF também, eu conversei com o Regis e com o Trevisan, para ver o que está sendo feito, né, e para ver as consequências em termos práticos dessa decisão do STJ. O que nós vamos fazer daqui para frente, como que nós vamos trabalhar. Bom, eu trouxe aqui os 3 pontos da decisão. Eu não tenho exatamente o mesmo entendimento da Ana. Vou fazer um pequeno ius speniandi aqui, antes de entrar nas perspectivas. Então, da minha perspectiva, né, o que aconteceu? Uma lei que era de 1999, e ela era de um tempo em que o nosso direito aduaneiro estava menos desenvolvido, né? Quando foi aprovada essa lei, não havia essa discussão de que, eventualmente, um crédito, uma multa, para a qual fosse aplicado o PAF, não seguiria os mesmos trâmites, né, da matéria tributária. Então, esse é o contexto da aprovação. E o que aconteceu? Né? Se passaram aí décadas, e, do meu ponto de vista, o que trouxe essa discussão, na verdade, ela veio mais de 20 anos depois, ou aproximadamente 20 anos depois, que ela realmente se corporificou, que foi a questão da mudança da legislação em relação ao voto de qualidade, né, e da aplicação do voto de qualidade. E, a partir disso, nós começamos a discutir, mas discutir sempre numa perspectiva instrumental. E me parece que a decisão do STJ, e aí um pouco das críticas da Ana, também foi nesse sentido. Precisamos resolver, né, esse tempo do processo ele não é bom para ninguém, então, de toda forma, essa prescrição intercorrente, em tese, ela traz alguma segurança jurídica,
mas não repensamos e pensamos o direito aduaneiro, que a concepção de direito aduaneiro também mudou nesse tempo. Hoje nós falamos num direito aduaneiro autônomo, mas ele é autônomo, tendo uma zona de intersecção muito grande com o direito tributário. Direito aduaneiro não é direito tributário, mas, em boa medida, envolve, né, a tributação, principalmente da importação. E essa discussão, né, ou essa relação do direito aduaneiro com o direito tributário não é uma discussão só aqui no Brasil, e ela tem efeitos, inclusive, práticos, né? Um desses é a gente estar com um julgamento conjunto da matéria tributária e aduaneira, e a outra é o controle aduaneiro, a aduana, estar na Receita Federal. Isso acontece em relação à maioria dos países do mundo, mas não em relação a todos. Para alguns, a matéria tributária é menos importante do que o controle ou do que a questão comercial, como a Ana trouxe muito bem, e a aduana, ela se distancia do fisco. Então, são questões aí que não foram consideradas e a gente reiniciou essa discussão. Ela não cresceu tanto no CARF, né? Tínhamos a súmula 11, e realmente, Ana, a súmula 11 não tinha precedentes aduaneiros, né? E ela estava sendo aplicada pacificamente à matéria aduaneira desde o início, né? E desde o início da lei se entendia que não havia prescrição intercorrente nessa matéria aduaneira. A resposta, ela traz uma série de detalhes que eu vou mencionar, e aí sim as questões práticas. Então, aqui uma prescrição de 3 anos num processo que esteja paralisado, né? Então, a gente vai ter que discutir o que é paralisado, né? E quais são os atos que, eventualmente, descaracterizam essa situação. Isso já está sendo analisado dentro do CARF. Já houve, assim, uma decisão prévia, ainda sujeita à análise e mais conservadora, de considerar quais seriam os atos que findam com essa paralisação. Então, nós não temos isso, né? A questão do direito administrativo não tributário é a parte mais triste, né, Ana? Não se falou em direito aduaneiro, então se dividiu o direito administrativo em 2, como se nem o tributário fosse autônomo, né? Então teria o direito aduaneiro ou direito administrativo tributário e o direito administrativo não tributário, muito amplo, onde estaria o direito aduaneiro. Então, para nós aduaneiristas, muito triste também. E, por final, né, que se destina direta e imediatamente à arrecadação, à fiscalização dos tributos sobre o negócio realizado. Então, o que é direta e imediatamente? Também aí vamos enfrentar uma zona cinzenta. Já existem multas, né, e é natural que nós temos divergências, inclusive interposição fraudulenta. Para alguns é só controle, para outros não, porque a interposição fraudulenta ela está tendo consequências em um dos elementos, se nós usarmos a regra matriz, justamente no sujeito passivo. E aí seria, né, diretamente relacionada à tributação, ou não, né? É uma questão de controle. Então, as dúvidas estão surgindo com muita força. Aqui, essa parte em azul, ela é até de uma conversa com o Trevisan, ele tem um artigo sobre isso no Conjur, então ele faz uma crítica a essa decisão do STJ, e na crítica dele, ele buscou prescrição intercorrente, separado e aduaneiro, e encontrou 5 precedentes só. Então, a primeira crítica é que a matéria não estava madura. A matéria estava pacífica há muito tempo, ressuscitou há pouco tempo e não estava madura. E tanto não estava que 4 desses precedentes encontrados são em relação justamente à multa do transportador e, no caso da exportação. E aí ele busca uma outra decisão que não apareceu na pesquisa, as pesquisas dos tribunais não são tão perfeitas, mas era uma matéria aduaneira, que afasta a questão tributária só porque é exportação. Então, na exportação, não haveria o tributo a ser recolhido, não incidia imposto sobre a exportação, as mercadorias já estavam embarcadas e, portanto, aquela infração não teria qualquer relação com a arrecadação. Então, para a gente ver que se saiu do universo pequeno, e agora, eu acho que cresceu, né? E nós não sabemos o quanto cresceu, né? Como aplicar essa decisão
do STJ. No item 4, essa observação que eu já me adiantei, o que é um aduaneiro, o que é tributário, onde nós temos intersecção, onde seria só o aduaneiro. E no 5, voltando à decisão do STF, me parece que a limitação aduaneiro também está muito grande. Seria aduaneiro se visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade dos serviços. A própria Ana trouxe que matéria aduaneira é comércio, né? E só para trazer mais uma dúvida, onde ficariam as medidas de defesa comercial? Onde ficaria o antidumping tributário, aduaneiro? E agora? Nós não temos essa resposta, e aqui ela também não está, porque as medidas de defesa comercial, né, não são necessariamente, ou não há um entendimento nem doutrinário que se trate exatamente, principalmente antidumping de tributo, e, ao mesmo tempo, não se trata de um mero controle aduaneiro. Então, para vermos que vamos, né, encontrar dificuldades. E aqui, né, administrativa não tributária, sem delimitar o campo do aduaneiro. Em relação à segurança jurídica, né, a segurança jurídica é muito caro a todos nós, né? Gostaríamos todos, seja como pessoa física, seja, né, como profissional, gostaríamos todos de ter essa segurança jurídica. No direito, especialmente no direito tributário, nós não temos certeza nem em relação ao passado, né, quem nos dera em relação ao futuro, e é algo que tem impactos, sem dúvida, né, na nossa vida como pessoas físicas e também na economia, no investimento, no desenvolvimento do nosso país. E o nosso sistema tributário não nos ajuda nem um pouco, né? Um sistema complexo, é um sistema mais complexo, pelo menos daqueles que eu conheço no mundo, né? Com 3 níveis de tributação, muito constitucionalizado, muito legalista, né? E que, ao mesmo tempo, traz tudo isso com um grau de dificuldade que nos traz também um problema temporal. Nós enfrentamos o problema temporal, que não é exclusivamente tributário nem aduaneiro nos processos, mas, sem dúvida, ele não se arrefece, pelo contrário, na matéria tributária aduaneira. Nós enfrentamos questões que levam décadas para serem decididas, e, enquanto isso, a vida continua. E aí, quando nós falamos em matéria aduaneira, prescrição intercorrente, segurança jurídica, me parece que faz muito sentido. Nós temos uma preocupação a mais com a matéria aduaneira. A matéria tributária é importante, sem dúvida, né? Investimentos, né? Crescimento econômico, mas a aduaneira é comércio, né, Ana? Temos que ter agilidade, e é um comércio que não é interno, é internacional, onde a concorrência é muito maior, e dificuldades, insegurança, legislação complexa, levam, inclusive, né, a uma menor participação, que é verdade, o Brasil tem uma participação no comércio internacional muito menor do que deveria ter, em função da sua população, da sua economia, do seu tamanho, e um dos pontos, na minha perspectiva, é o sistema tributário, e, dentro disso, a insegurança, né, e o tempo que nós levamos. Mas, ao mesmo tempo, quando nós falamos em insegurança e tempo, são questões também um pouco paradoxais, né? Se nós queremos uma decisão mais rápida, por vezes temos que abrir mão de tanta discussão. E me parece que é por isso que o Brasil evoluiu nos últimos tempos, muito em função da atuação, ou do chamado até ativismo do STF, de um sistema que era civil law para um sistema mais common law. Então, nós temos hoje decisões do STF e do STJ, inclusive essa que nós discutimos aqui, que são vinculantes, e temos também as súmulas do CARF, que vem para quê? Né? Para tentar colocar uma pá de cal sobre o assunto, para trazer segurança jurídica, né, e para trazer decisões mais rápidas, com uma série de problemas inerentes, né? Em relação a esse caso especificamente, quais os problemas de segurança jurídica, ou quais as qualidades também que nós temos? Sem dúvida, né, uma prescrição intercorrente mais rápida, aplicada ao passado é problemática, mas aplicada ao futuro vai trazer mais agilidade, né? Já está havendo um trabalho, eu acho que é decorrente da própria evolução, né? A crise
Covid nos trouxe uma evolução tecnológica que se refletiu na Justiça e se refletiu bastante no CARF, né? A criação do plenário virtual, a criação das turmas especializadas. Eu ainda estava lá e fui uma ferrenha defensora, porque é importante que a especialização traz agilidade e qualidade, né? Então, e qual é o objetivo? Por isso que eu trouxe o artigo 24. O objetivo não é que o processo não fique parado 3 anos, como a prescrição intercorrente exige, é que ele não fique parado 1 ano, né? Para isso que se trabalha, para isso que estão sendo feitas mudanças, mas ainda não chegamos lá. O problema é uma mudança de entendimento como essa do STJ aplicada ao passado, né? Ela traz, sim, insegurança, traz uma mudança. Inclusive, eu anotei aqui no final, se fosse esse o entendimento, realmente, se fizesse sentido essa interpretação desde 99, nós precisaríamos ter, e a lei determina, responsabilização criminal. Se deixou o processo parado mais de 3 anos, e a lei correta era essa da prescrição intercorrente, precisaríamos ter representação funcional. E ninguém pensa nisso por quê? Porque não era o entendimento que se tinha. O entendimento está mudando agora e nós estamos prestes a dar essa interpretação retroativa, em prol, certamente, de uma segurança jurídica no futuro, mas de uma insegurança em relação ao que aconteceu. Ainda, claro, e aí vem a interpretação instrumental, né? É bom para muita gente, é bom para o contribuinte, é bom para o advogado, mas nós esquecemos também que os recursos públicos são de todos e nós vamos ter impactos aqui. Bom, aqui eu trouxe alguns pontos e agora vamos entrar no caso do CARF. No CARF, não se tem certeza, né, do âmbito de tudo isso. Nós ainda teremos que analisar, e não temos segurança. Eu trabalhei na coordenação de tributação da Receita antes para o CARF, e nós tivemos lá uma discussão sobre o que seriam, algumas multas seriam tributárias, ou, né, outras seriam aduaneiras, e nós brigamos e não chegamos a uma conclusão. É muito difícil essa classificação. Para algumas é fácil, mas há uma zona cinzenta grande, né? Uma delas são as multas por perdimento. Então, quando tem um perdimento e o bem já foi integrado à economia, é aplicada uma multa, e essa multa vem substituir o perdimento, mas vem substituir também uma tributação de um bem que foi incorporado à economia, né, e não foi tributado. E aí, essa multa é aduaneira ou é tributária? Será que o fim direto dela é a tributação ou é o controle? Já há posição nos 2 sentidos. Interposição fraudulenta, eu já mencionei, né? Para alguns, não seria controle, para outros, isso faz parte da regra matriz de incidência. Nós estamos definindo o sujeito passivo, então, interposição seria tributária, não sujeita à interposição fraudulenta. E o desacato? Né? O desacato ele é previsto no 3766, ele não existe para todo o direito tributário, mas é uma postura que dificulta, né, ou inviabiliza a fiscalização. Mas a fiscalização tributária e aduaneira, será que eu vou ter que olhar o desacato que aconteceu para classificar? Para nós vermos que existem dúvidas. A outra dúvida, né, o que seria a palavra paralisado? Um processo paralisado por mais de 3 anos teria prescrição intercorrente. Um processo que teve uma diligência, um processo que entrou em pauta e foi retirado de pauta a pedido do sujeito passivo. E agora, será que ele está paralisado porque não houve julgamento? Então, são dúvidas também que nós temos. E a questão da responsabilidade funcional, que eu acho que serve mais para nos mostrar, né, a insegurança jurídica em relação ao passado. Bom, e agora, o que está sendo feito em termos práticos? Em termos práticos, nós temos uma decisão do STJ, que foi embargada pela Procuradoria da Fazenda. Então, o entendimento, inclusive, do RICARF, é que ela não pode ser aplicada, porque ela não é definitiva. E, antes desse RICARF, que é de 2023, até havia uma dúvida. O que eu faço nessa situação? A decisão não é definitiva, eu aplico a decisão anterior, por vezes era até um repetitivo também, ou eu aplico a nova, que está só sujeita a embargos. O RICARF veio
para tentar solucionar essa situação, com prejuízo ao aspecto do tempo, dizendo que, nesses casos, enquanto não temos uma decisão final, né, haverá um sobrestamento. Então, nós estamos na fase agora do sobrestamento, no artigo 100, baseado no artigo 100 do RICAF. O que pode acontecer, né, daqui a pouco? A expectativa é que a decisão se torne definitiva, então ela vai vincular o CARF, né, e trazer toda essa série de questões, ou também, né, e eu acho que isso é mais ou menos imaginável, e é isso mesmo, a Procuradoria da Fazenda se prepara para tentar, não necessariamente conseguir, levar essa matéria ao STF, né, por estar inconformada. Então, esse é o nosso cenário. Bom, o que nós temos no CARF? Já foi feita uma análise dos processos, então não são tantos, né, mas são 800, é em torno de 1% do acervo, então não é muito, mas não é desprezível, né? 1% do acervo, não que envolve essas matérias, 1% do acervo que, dentro dos critérios iniciais escolhidos pelo CARF, conservadores, estariam sujeitos a uma decisão, né, sobre a prescrição intercorrente. Desses, mais de 90% é essa multa de 5.000 ao transportador. Essa que levou a decisão do STJ, que tem um valor mais baixo, mas não reflete necessariamente os outros casos, né? Inclusive interposição, regimes, que nós vamos ter muitas dúvidas. O que nós estamos fazendo? Nós não estamos separando se o processo envolve matéria aduaneira e tem alguma multa que não seja imposto, ele já está sendo sobrestado. Não significa que vai ser aplicada a prescrição intercorrente a ele, mas que vai ser discutida, né? Pode ser que seja. Então, por isso que eu digo que a posição é conservadora. Falou em aduaneiro, né? Está com mais de 3 anos, já está sendo sobrestado. 3 anos paralisado. O CARF também acabou adotando, apesar de, mais uma vez, é algo que vai ser discutido no CARF, vai ser discutido no Judiciário, vai ser discutido no STJ, o que é que interrompe essa prescrição. A decisão inicial do CARF é que seriam atos com externalidade. Que sentido? Tudo é público? Atos que estejam comunicados ao sujeito passivo. Então, se houve uma admissão de embargos, por exemplo, né? Se houve uma decisão, se houve uma resolução por diligência, tudo isso está sendo entendido como interrupção desse prazo de 3 anos. Inclusive, esse despacho, que não é exatamente um despacho de instrução, né? Nem de decisão, mas é um despacho que está determinando que seja sobrestado. Nem esse despacho nós temos certeza qual seria a consequência dele se, eventualmente, não tiver vencido o prazo de 3 anos. Também tem outro ponto. O CARF está, num primeiro momento, analisando os casos suscetíveis de prescrição intercorrente no CARF, mas pode ter sido na DRJ também. Então, se passaram 3 anos entre a impugnação e o julgamento, sem atos externos, né, instrutórios ou decisórios, provavelmente teremos outro tanto desse ou mais de processos que estão no CARF, mas já tiveram prescrição intercorrente na delegacia de julgamento. Então, nesse ponto, isso é bom também que todos saibam que isso não está sendo inicialmente sobrestado, então o contribuinte também tem que ter atenção, tem que verificar e, se for o caso, pedir o sobrestamento. Por que não está sendo no primeiro momento? Porque é um trabalho hercúleo, né, em relação a cada processo, e, num primeiro momento, se optou, né, por trabalhar com a prescrição intercorrente no CARF, mas ela pode já ter sido dada na DRJ. E o sobrestamento? O sobrestamento ele está sendo feito por resolução, e aí, até que nós tenhamos a decisão definitiva do STJ, aí, provavelmente, vamos começar outra fase, né, dessa situação de insegurança jurídica, Fábio, Ana, Maria Eduarda, para discutirmos os pontos e verificarmos se efetivamente se aplica. Claro, algumas questões, não há dúvida, né? Se for a multa do transportador, está tranquilo,
mas outras, né, interposição fraudulenta, né, a multa substitutiva do perdimento, nós vamos ter alguma discussão para chegar a uma conclusão que nós não temos amadurecimento hoje. E, como eu disse de novo, é difícil, né? Eu já participei desse tipo de discussão dentro da Receita, e era para fazer, né, elaboração de norma, a gente desistiu. Vamos fazer o aduaneiro igual ao tributário, porque, né, não dá para diferenciar, é muito difícil, e nós mesmos não estamos chegando a um consenso. Bom, perspectivas, né? Meu ponto de vista, algumas perspectivas mais complicadas em relação ao passado. Esse passado, né, esses 800 processos já identificados, no tempo último, e outros tantos não identificados ainda, que identificaremos, vão ser discutidos, né, vão gerar mais contencioso justamente sobre a aplicação dessa prescrição, isso considerando que ela já tenhamos um trânsito julgado sem ir para o STF. Se ainda for para o STF, muito mais tempo de indefinição. Então, em relação ao passado, na minha perspectiva, não é exatamente uma questão de aprimoramento e de segurança jurídica, mas, em relação ao futuro, sim. Vai forçar uma maior atenção ainda, nós já estávamos dando, né, as turmas aduaneiras são uma expressão disso, uma maior atenção ao direito aduaneiro, e que vai puxar o direito tributário, né? Por que o aduaneiro tem que ser em 3 anos e o tributário pode levar 50? Não faz sentido, né? Então, a expectativa é que essas mudanças geradas para atender a prescrição intercorrente aduaneira tenham reflexo no tributário e tragam uma melhora geral do sistema, uma melhora que cá entre nós, né, ainda que estejamos longe do ideal, no âmbito administrativo ela está sendo feita e estão sendo tomadas medidas, né, uma delas as turmas aduaneiras, outras, né, o uso da tecnologia, como o plenário virtual, a possibilidade de sustentação, né, à distância, julgamento híbrido, tudo isso tentando trazer melhores respostas e, principalmente, respostas mais rápidas. Então, era isso, né? Eu agradeço, aqui já passei do meu tempo, deixo aqui só a indicação da coluna Território Aduaneiro, da qual eu participo com mais 4 colegas, e lá nós discutimos, inclusive, esses temas, discutimos temas aduaneiros, inclusive esses, né? Então, eu os convido aí para leitura e reflexão, né? E, mais uma vez, uma obrigada. É realmente muito importante essa oportunidade de pensarmos juntos, refletirmos juntos e tentarmos aí uma construção equilibrada e de aprimoramento do contencioso administrativo do nosso CARF. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, professora, pelas palavras. Pessoal, vamos passar para a terceira apresentação agora da doutora Maria Eduarda, vai trazer um pouquinho para a gente sobre subvenção, PIS e COFINS sobre subvenção de investimento. Boa tarde já a todos, né? Botei meu cronômetro aqui para vocês não morrerem de fome. Eu queria agradecer também ao convite, a Ana Cláudia da CONCARF, ao Antônio Souza da APET, né? Em nome de quem eu agradeço aqui o convite de estar aqui hoje presente. Queria dizer que é uma felicidade estar aqui com a Lisiane, né? A gente foi colega de turma lá no CARF. Tive a honra de passar 6 anos no CARF. Então, assim, no começo você entra lá dizendo, vou passar 2 anos, vou ganhar experiência, depois eu volto. E você vai gostando, porque realmente a intensidade das discussões são incríveis. Então, assim, foi um doutorado para mim, eu digo assim. Eu falava muito com o Marcelo de Oliveira, que era um julgador do CARF, ele falava isso. Eu disse, gente, isso é doutorado, porque a gente está aprendendo com a prática, a gente está discutindo, e é muito rico, assim. De fato, concordo com o que a Ana comentou, no sentido de que a intensidade das discussões, de fato, que se dão lá, só sabe quem passa por lá e quem está lá todo dia. Como o doutor Ivo, por exemplo, que já participou lá de várias sessões de julgamento quando eu era julgadora, né? E ele como advogado. Então, assim, nós temos o CARF tem esse poder. E é muito importante porque a gente tem que entender a importância do CARF, porque se a gente for para o judiciário, a gente vê um judiciário que muitas vezes não gosta de tributário. A gente vê juízes que estão em varas de direito tributário, mas que escolheram para estar mais próximo da família. Não escolheram porque têm vocação, porque gostam. Então, assim, direito tributário tem que amar. Se não amar, trabalhar com ele vai ser duro.
não vai ser fácil. Então, assim, é um desafio estar aqui com vocês, porque começou a falar sobre o tema, a gente falou, não, de aduaneiro, vou deixar para as duas aduaneiristas falarem, né? E vou ficar com o tema aqui de PIS e COFINS, que quando a gente vai olhar para a terceira sessão do julgamento, ela está focada em PIS e COFINS, não tem como. Então, assim, chegar na terceira sessão, trabalhar na terceira sessão, você vai ver PIS e COFINS todos os dias. Ame ou não ame, vai trabalhar muito com PIS e COFINS. Então, analisando, né, o PIS e COFINS, eu parei para pensar. Qual seria o tema, né, que eu iria tratar sobre PIS e COFINS? Eu começo aqui com um desafio para vocês de Albert Einstein, né? Se você não pode explicar algo de forma simples, você não entendeu o suficiente. Então, meta difícil, hein? Que desafio. Explicar para vocês direito tributário, falar de PIS e COFINS, subvenção para investimento de forma simples, vamos tentar. Eu trouxe no começo aqui só um histórico para vocês, que é interessante de observar. PIS e COFINS, hoje, na base de decisões do CARF, ele representa 57% das decisões da terceira sessão. E outros temas, 43%. E aí a gente vem para o histórico, né? A gente veio, quando eu era estagiária, a discussão que se dava era a emenda constitucional 20, a ampliação da base de cálculo. Então, a gente teve toda uma discussão e um debate que se encerrou em 2008. Depois, a gente veio a nossa discussão, né, da tese do século, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que o nosso presidente Fábio bem falou no começo, né, que permeou aí tanta discussão, e em 2017 a gente teve a sedimentação do tema. Nós tivemos a discussão da não cumulatividade de insumos, que tivemos uma decisão em 2018, e que só esse tema centraliza 24% das decisões do CARF. Então, é um tema que foi sedimentado e não foi, porque foi determinado que deve se analisar o caso específico da necessidade daquele insumo para o processo produtivo. Então, você tem que ir para uma análise casuística. Então, essa análise casuística demanda muito trabalho dentro do CARF, né? Por parte dos contribuintes, identificação de laudos, elaboração de laudos. Então, ainda vamos ver um contencioso no CARF que vai se prolongar bastante sobre esse tema, infelizmente. E a gente teve também a discussão do monofase, com a manutenção de créditos nas aquisições, que se encerrou em 2022. Então, a gente vai vendo aí o caminhar de histórico dos temas de PIS e COFINS dentro do CARF. E aí a gente vem para os temas atuais, né? Então, hoje, a gente tem as teses filhotes, né, da tese do século, que vão ter vários temas aí relacionados ainda em discussão, e a gente tem o nosso tema aqui, que é a incidência do PIS e COFINS sobre as contribuições para investimento. Aqui eu queria fazer já um paralelo para quem participou mais cedo da palestra do Alexandre Evaristo, né, muito preciso, e ele focou realmente em toda aquela questão da distinção de contribuição para investimento, contribuição para custeio. Eu não vou me focar nisso, até porque eu já sabia que ele iria falar sobre o tema, a gente conversou e alinhou antes. Então, o meu foco aqui é falar sobre o aspecto específico em relação a PIS e a COFINS, porque a gente vê, num primeiro momento, que IRPJ e CSLL estão relacionados a determinados temas e determinadas discussões, e PIS e COFINS têm particularidades na sua análise, né? Então, a gente vê que ele está atrelado ao tema 843 do STF, que trata sobre a possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS, decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal. E, posteriormente, a gente tem agora, mais recentemente, em 2023, a Lei 14.789, que aí revogou essa possibilidade de exclusão da base de cálculo. Então, esse é um panorama geral. Sobre o tema, especificamente 843, estávamos todos aqui na expectativa, ele tinha sido agora incluído em pauta para voltar a julgamento. Ele já está com votação de 6-4, tinha sido incluído agora em pauta de julgamento para o dia 14, né? E aí, será que eu já vou chegar lá com uma novidade? Mas não, eles retiraram de pauta no dia 8 e está aguardando nova inclusão de pauta de julgamento. Então, não se sabe ainda qual vai ser esse caminhar sobre essa decisão específica para esse tema no STF. Esse tema aqui, apesar dele tratar só do PIS e COFINS, ele poderá ter repercussões depois para o IRPJ e CSLL. Então,
há de se ter muita atenção. Então, são temas diversos, há particularidades entre eles, inclusive, acho recomendado que hajam ações judiciais distintas tratando sobre cada um dos temas, porque em razão das suas particularidades. Mas um tema poderá afetar o outro, então tem que estar sempre analisando aí em conjunto. Então, hoje a gente ainda está num cenário que a gente não sabe o que vamos ter aí do STF julgando sobre esse tema. Lembrando que esse tema começou a ser julgado em 2021, então ele não vai tratar da mudança legislativa de 2023. Tá? Então, isso é um ponto que vocês precisam ficar atentos. Aqui eu trouxe um paralelo em relação ao IRPJ CCLL e o PIS e ECOFINS. Né? Então, a gente tem o crédito presumido de ICMS, foi julgado, como o Alexandre Evaristo bem pontuou, em 2017 foi o ápice. Os contribuintes estamos num ótimo cenário, porque a gente tem decisão favorável para a gente, garantindo para crédito presumido. Outros contribuintes disseram, posso estender, inclusive, para o que não é crédito presumido. Né? Então, a gente estava num cenário muito positivo. E os contribuintes mudaram e passaram a fazer sua retificação das suas declarações para se aproveitar aí desse cenário de não tributação. Com o tema 1182, em 2023, a gente vê uma mudada um pouco do cenário. Ele manteve o entendimento para crédito presumido, mas ele passa a trazer uma distinção em relação à subvenção para investimento, às demais subvenções para investimentos. Então, passa a ter uma nova discussão e passa a se discutir, inclusive, como ele bem apontou, o estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Então, desde que haja registro. Então, ele passa a exigir dois pontos específicos. Então, ele volta à discussão se aquilo ali é para o estabelecimento de um desenvolvimento de um empreendimento. Então, isso passa a ser algo discutido novamente no CARF. E a gente vai ver, no final, a evolução. Eu trago para vocês a evolução nas decisões do CARF. Então, o CARF passou por fases iniciou discutindo custeio e investimento, passou dessa fase, começou a trazer um cenário mais favorável para os contribuintes e voltou depois da decisão do tema 1182. Em relação ao PIS e COFINS, a gente volta para a questão do tema 843. O 843 só fala de crédito presumido, então ele não vai esclarecer os demais cenários, então está restrito. Há um distinguish para a Zona Franca de Manaus, então isso também é levantado, porque para a Zona Franca de Manaus, especificamente, Sudene e Sudã houve, e aí foi um benefício, uma exclusão expressa na lei, excluindo Sudene e Sudã, e Zona Franca de Manaus também. Mas, como Zona Franca de Manaus também seria de ICMS, houve uma discussão sobre isso, mas o entendimento é de que haveria um distinguish e que a nova lei não estaria abarcando a Zona Franca de Manaus. E, para o PIS e ECOFINS, a gente vai tratar um pouquinho, tinha uma previsão legal expressa que foi revogada justamente pela lei de 2023. Então, a gente vem aqui o cenário da base legal. Né? A gente tinha a lei 12973, de 2024, que aí ela trazia a possibilidade que incentivos fiscais relacionados ao ICMS são considerados subvenções para investimentos, vedada a exigência de outros requisitos ou condições. Essa vedação foi trazida pela Lei Complementar 160 de 2017. Então, justamente esse foi o marco. Antes de 2017, a gente não tinha esse lado benéfico para o contribuinte. A partir dessa mudança legislativa, a gente passa a ter um cenário positivo para o contribuinte. E a gente tinha também, na própria legislação de PIS e de ECOFINS, né, a Lei 10.833 e a Lei 10.637, a indicação de que subvenções para investimentos não entregavam a base de cálculo do PIS e da COFINS. Existia uma previsão expressa, dizendo que, se fosse subvenção para investimento, não estava na base de cálculo. Né? Então, a gente tinha um cenário aí, em 2017, após a Lei Complementar 160, um cenário bem positivo para os contribuintes. E aí, essas legislações foram revogadas pela Lei 10.789, de 2023. Então, a partir de 2023, a gente passa a ter outras discussões em mente. Né? A contrapartida que o governo fez foi,
eu vou te tributar, mas você vai ter direito a um crédito fiscal. Então, ele fez esse balanço, mas que é um crédito fiscal complexo, tem que haver uma habilitação na Receita, é um crédito que não é considerado para todos os cenários, então, traz uma situação de muita insegurança para os contribuintes. Então, a gente vem para as discussões, né? Antes da Lei 14.789 de 2023, a gente tinha, inicialmente, discussão subvenção para investimentos versus custeio. Então, era essa discussão que se travava. Esse assunto foi superado, a gente veio para exigência de condições adicionais antes da Lei Complementar 160 de 2017. Então, veio a Lei Complementar, passou-se a discutir qual a interpretação do próprio parágrafo 4º dessa lei, da Lei Complementar. E os entendimentos sobre a RPJ se aplicam ao PIS e a COFINS, então também vinha aquela discussão de o que já foi pacificado para a IRPJ e CCLL, também vai se estender essa interpretação para o PIS e a COFINS. E depois da Lei 14.789 de 2023, o que passou a se discutir? Afinal, a revogação daqueles dispositivos que a gente analisou, que diziam expressamente que deveria ser retirado da base de cálculo, essa revogação por si só seria suficiente para impor uma tributação, porque a discussão que se tem é o seguinte, aqueles dispositivos eram eles que traziam a tributação, ou a tributação já existia antes, quando se falava do que é a base de cálculo daqueles tributos? Então, a discussão que se tem aqui é, será que essa revogação, de fato, ela tem o condão de mudar o cenário daqui para frente, ou ela nada mais é do que uma revogação que não vai mudar a interpretação que você tem que ter sobre a norma, que já deveria ser desde a origem? Então, aí quais são essas discussões? Primeiro, o fundamento, né? A subvenção para investimento não se enquadra como faturamento. Então, se eu estou falando de PIS e COFINS, e eu tenho uma subvenção, ela não se enquadra desde a sua origem. Então, você não precisa ter dito expressamente, pode excluir da base de cálculo. Você não precisa dizer isso, você precisa analisar a origem. Afinal, ela deve compor a base de cálculo ou não deve compor? Então, o fato de existir um dispositivo legal expresso, determinando e autorizando a exclusão da base de cálculo, não deveria ser o ponto principal para você definir se vai haver uma tributação ou não. A violação ao Pacto Federativo, que foi justamente esse o fundamento que a ministra Regina Helena usou na decisão dela, foi dizendo, olha, se os benefícios fiscais são concedidos pelos estados, não cabe à União intervir e querer tributar algo que o Estado concedeu um benefício. Então, há uma discussão em relação à questão da quebra do Pacto Federativo. A partir do momento em que a União passa a querer tributar algo que o Estado disse, não vou tributar, vou dar esse benefício. A gente sabe que a gente tem diferenças regionais, a gente tem uma necessidade, de fato, de ter um maior desenvolvimento de determinadas regiões do país. Então, a gente vive num país que os incentivos fiscais, eles são muito relevantes, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, uma discussão, quando a gente começa a conversar de tributação internacional, que o Brasil está se alinhando hoje em várias normas de tributação internacional, a gente vê essa discussão, porque, afinal, eu vou conseguir me alinhar na tributação internacional com os meus benefícios fiscais que eu tenho internamente? Então, Sudene e Sudã, como fica dentro desse cenário? Eu consigo me adequar, mas o Brasil ainda tem um cenário em que os incentivos são muito importantes. Então, a gente tem que colocar na balança o que como a gente vai conseguir conduzir. E a gente tem a questão da insegurança jurídica, que eu acho que é o pilar aí, de fato. E aí, nesse ponto, eu vou aproveitar até para fazer um comentário sobre a questão das súmulas, se são boas, se não são, se são importantes, se não são, até em face da insegurança jurídica. E, assim, meu ponto de vista sobre é que a súmula ela é muito importante porque ela vai dar clareza para os contribuintes de como eles devem seguir. A minha preocupação é no procedimento de sua aprovação. Então, o que eu acho que acontece às vezes? A falha no procedimento. Não é a súmula em si que é ruim, mas, às vezes, ela não é feita de forma adequada. Ela não foi feita com base em decisões sólidas o suficiente para se chegar naquela conclusão. O assunto ainda não está maduro o suficiente para se transformar em uma súmula. Então, eu acho que esse cuidado é que deve existir. Esse cuidado deve sempre existir. E um outro cuidado, na minha percepção, é, se a súmula foi corretamente aprovada, corretamente analisada,
as decisões que levaram à súmula, elas precisam ter um fundamento que se assemelhe. Então, nesse caso específico do aduaneiro, eu não entendo que a súmula 11 vede qualquer aplicação de prescrição intercorrente em aduaneiro. Minha interpretação. Por quê? Porque a base das decisões que aprovaram a súmula número 11, nenhum era caso aduaneiro. Então, assim, por esse fundamento é que, tem 2 pontos aí. A aprovação, o modus operandi para você aprovar tem que ser muito rígido, e, uma vez aprovado, a sua aplicação tem que estar adstrita àqueles casos específicos que foram ali, que embasaram a aprovação daquela súmula. Então, assim, só fazendo um paralelo em relação à questão da segurança jurídica, porque é a maior agonia, até o doutor Ivo falou muito aqui, né, dos contribuintes, acho que até do próprio fisco, de você, de fato, não ter uma clareza de como é que deve se seguir. Às vezes, o contribuinte ele não está fazendo um planejamento abusivo. Ele não sabe que aquele procedimento dele está equivocado. E aí a gente vem para a questão específica das decisões, né? Então, a gente vê, primeiro, eu trouxe para vocês as discussões em relação a investimento ou custeio. Hoje em dia, elas não são mais relevantes dentro do CARF, né, como foi mudando. Houve a questão da aplicação da Lei Complementar 160. Por um tempo, se discutiu, quando veio a Lei Complementar 160, se discutia, ela deve ser aplicada para as demandas que já estão em curso ou não. Isso foi sedimentado favoravelmente aos contribuintes, dizendo que sim. Depois, a gente vem com um aspecto específico aí desfavorável para os contribuintes, sob o ponto de vista da menção ao tema 1182. Então, o que acontece? Quando houve a decisão do STJ para IRPJ e CSLL, e aquela decisão trouxe condições para a concessão da exclusão da base de cálculo, nesse momento, houve uma mudança de interpretação do CARF. Então, o CARF começou a rediscutir quais seriam as condições necessárias para a exclusão da base de cálculo. Então, houve um cenário aí que passou a mudar a partir de 2023, por isso que tem poucos acórdãos sobre o tema, são 60 acórdãos que mencionam o tema 1182, porque é um tema novo. E trazer para vocês que a Lei 14789 é mencionada em 30 acórdãos já do CARF, apesar de ser nova, mas nenhum dos acórdãos tratam sobre o tema em si. Eles só mencionam, então eles estão tratando sobre fatos geradores anteriores e só mencionam que houve alteração da lei. Então, é só uma mera menção da lei, mas esse assunto não foi ainda julgado e o CARF ainda vai se debruçar sobre o tema, sob a ótica da lei nova. Então, o que a gente vem sobre perspectiva, né? Lisiane terminou a palestra dela com esse olhar, e eu também com o meu, no ponto de vista do que a gente vê pela frente. A gente vê um judiciário que vai ter que definir o tema 843, mas ele hoje ainda é para crédito presumido de fato, então a gente vê uma lacuna de interpretação no que se refere aos demais benefícios fiscais. A gente tem a manifestação sobre as demais subvenções para investimento à luz da legislação revogada, o acolhimento do tema 1182 ou não, firmar entendimento acerca das demandas posteriores à Lei 14789. Então, a gente ainda tem um cenário a ser construído dentro do judiciário. E ele vai acabar sendo construído dentro do judiciário, porque dentro dessa modificação legislativa, os contribuintes, diferente de 2017, eles não vão mais conseguir correr o risco e mudar a sua tributação, fazer retificação das suas declarações para se beneficiar dessa não incidência. Eles vão necessariamente ter que ir para o judiciário. Eles podem correr o risco, mas o risco vai ser muito alto para se correr. Então, a tendência vai ser que esse assunto, de fato, fique centralizado dentro do judiciário, porque eu acho difícil os contribuintes correrem esse risco e virem as autuações. Mas, para aqueles que correrem, vão vir as autuações. A gente não chegou nessa fase ainda de autuação com base na Lei Nova 2023. Em relação ao CARF, né, julgamento do estoque das demandas anteriores à Lei 14789, então ainda tem muito estoque sobre o tema. Eu acho até que no anterior eu não falei, mas aqui
Só um dado interessante é que no CARF, a terceira sessão ela tem 58,5% dos julgados sobre o tema e a primeira sessão, 413. Sobre PIS e COFINS, tá? Só lembrando, a terceira sessão é a competente, mas tem processos que acabam sendo julgados quando a outra infração é feita em conjunto com o IRPJ, CCLL. Mas, na maioria dos casos, foi a própria terceira sessão quem julgou, então eles segregaram esses casos. E aí, em relação ao CARF, a vinculação ao entendimento 843, quando for julgado, então, o CARF vai estar aí atrelado ao entendimento do tema 843, e iniciar o julgamento das demandas posteriores à Lei 14.789. Então, possivelmente, vão iniciar aí os novos julgados, né, sobre esse caso, vão ter autos de infração, eu acho que numa medida menor, porque, da mesma forma que o Evaristo mostrou, o crescimento da modificação da postura do contribuinte, né, eu acho que agora vai ter justamente um decréscimo em relação a essa postura, por precaução em razão da previsão e da revogação expressa da legislação. E aí a gente vem, eu diria que as duas principais metas seria simplificação e redução do contencioso. Eu acho que são metas para o direito tributário brasileiro como um todo, né? Eu acho que quando a gente olha para a reforma tributária, esse olhar de simplificação e de tentativa de reduzir o contencioso, eu acho que ele é necessário. Acho que a gente vive num país que o contencioso da gente ele é muito denso e não deveria. Tudo se judicializa. A gente começa a falar de reforma tributária, a gente já faz. Vai ter a reforma da reforma, né? Antônio fez a provocação para o professor Chueri. Será que já vamos começar a tratar da reforma da reforma? Então, isso é preocupante, né? E aí eu acho que a gente tem que estar sempre com esse olhar de tentar trazer simplificação e a redução do contencioso, para a gente conseguir estar dentro de uma sociedade mais harmônica. E a solução para isso a gente vem. Né? De fato, diante da complexidade do PIS e da COFINS, seria, de fato, a extinção do PIS e COFINS, a gente já está diante desse cenário, né, da substituição do PIS e da COFINS. Será que essa discussão ela vai, de fato, se encerrar 100% dentro da nova realidade? Né? Cenas para o próximo capítulo. E a reforma tributária vai ter o condão de trazer, de fato, a simplificação e a redução do contencioso. É o que se busca, mas eu acho que muita discussão ainda tem que muita coisa tem que ser debatida ainda para poder a gente chegar nesse denominador final, de fato, da gente conseguir atingir essas metas. Então, é com isso que eu agradeço a paciência de vocês e terem ficado até agora com o almoço. Muito obrigada. Passamos um pouquinho da hora, mas quem tiver alguma dúvida, 5 minutinhos, a gente pode responder algumas perguntas, se quiserem. Né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Está todo mundo com fome. Essa questão de contencioso é muito engraçado, que a gente tem um cliente no escritório que foi antes da pandemia, eu acho que 2019. Veio a diretora da América Latina desse cliente e ela disse que no Chile eles têm cerca de 30 processos tributários. Aqui no Brasil eram mais de 2.000. Então, a redução do contencioso é complicada, né? E a palavra de ordem do dia de ontem, segurança jurídica ou insegurança jurídica, né? Era o segundo comentário. E eu acho que eu estou um pouquinho acima da idade mesmo, que a professora Ana falou em fim social, que ela pegou o processo, eu fiz, rapaz, eu já fiz levantamento de fim social porque ele foi considerado inconstitucional. Quer dizer, parece que realmente, né? Então, com isso, minha gente, a gente acaba a mesa. Quero agradecer a todos, agradecer novamente à PET, à OAB, a Senapret e a CONCARF pelo evento. E 14h30 a gente volta, pessoal. Um grande abraço a todos.